Bom dia, queridos, queridas. No make-up, nada, porque estou mergulhada mesmo relendo esse livro de Philip Roth acerca do pensamento de alguns escritores famosos. Entre eles está Milan Kundera, que responde a uma pergunta de Philip Roth ele nega que seja uma alegoria, mas com uma concepção que me assusta, porque eu estou vendo a realização dessa concepção agora não apenas em nosso país, mas também em outros países. Philip Roth pergunta a ele se na sexta parte de seu livro de variações, a principal protagonista, Tamina, chega a uma ilha onde só há crianças. E no final, até me lembrou o Senhor das Moscas, e no final essas crianças a perseguem até matá-la. E Rose pergunta se isso é um sonho ou uma forma de alegoria, ou uma alegoria. E Kundera responde que nada me é mais alheio do que a alegoria. Uma história inventada pelo autor com o fim de ilustrar uma tese. Os eventos, sejam realistas, sejam imaginários, devem ser significativos por si próprios. E o leitor deve ser seduzido de modo ingênuo pelo poder e a poesia desses eventos. Sempre fui obcecado por essa imagem, e houve um período da minha vida em que ela aparecia constantemente nos meus sonhos. Uma pessoa se vê num mundo de crianças e não pode escapar de lá. E de repente a infância que todos nós idealizamos e adoramos se revela um horror, uma armadilha. Essa história, portanto, não é uma alegoria, mas meu livro é uma polifonia em que várias histórias se explicam, esclarecem e complementam mutuamente. O evento básico do livro é a história do totalitarismo que rouba a memória das pessoas e, desse modo, as transforma numa nação de crianças. Todos os totalitarismos fazem isso, e talvez toda a nossa era técnica faça isso, com seu culto do futuro, da juventude e da infância, sua indiferença ao passado, sua desconfiança em relação ao pensamento. No seio de uma sociedade implacavelmente juvenil, um adulto dotado de memória e ironia se sente como Tamina na ilha de crianças. Eu fiquei refletindo sobre esse texto, ao recordar algumas cenas patéticas, por assim dizer, que nós passamos a ver, pelo menos eu tirei uma espécie de venda dos meus olhos e passei a ver e passei a ficar muito distanciada de qualquer interesse por esse nosso mundo. Não me interessa mais a política, não me interessa mais as necessidades, não me interessa mais as carências, não me interessa nada mais, porque viramos mentalmente crianças que disputam um dado, uma pedra, uma bola, crianças que disputam quem é a mais bonita da classe, quem é a que tem mais. Nós vivemos num mundo de disputas infantis.
e o mais grave e o mais sério, é quando assistimos homens poderosíssimos, que nós sequer podemos calcular o tamanho do poder deles, se tornando figuras de proa, figuras importantes no mundo na área mais, vamos dizer, vulnerável que nós temos, que é a área da comunicação. Assisti a posse do nosso atual presidente brasileiro. Achei tudo aquilo muito bonito e tal, mas extremamente patético, popularesco, mas me agradou porque era o que eu estava sentindo na época, e eu não queria realmente ver pompa e circunstância num país como o nosso, tão acabado por nós mesmos. E assisti ontem a pompa e circunstância de um circo que vai se tornar muito grave. Vi todos os grandes nomes da comunicação ali presentes, com risos, com gestos fascistas. E vi uma mulher que certamente conhece o íntimo daquele homem tão poderoso, ocultando os olhos para que nós não víssemos o que ela está vendo. A aba do seu chapéu, com a absoluta inteligência dela, impediu o beijo de Judas. Mas nada daquilo me assustou os homens formidáveis que ali estavam. Presidentes, ex-presidentes, cientistas, donos de conglomerados de comunicação que nós nem calculamos o poder. E hoje, ao ler essa resposta de Kundera a Philip Rose há alguns anos, eu disse: nós viramos crianças, aplaudindo um cachorro que sobe a rampa de um palácio presidencial, aplaudindo um bilionário que faz um gesto fascista na posse de outro homem poderoso. E comparando tudo o que está acontecendo e vendo que serão os menores os que pagarão o preço. Os imigrantes. Sim, é claro que eles têm que botar o país deles em ordem. Mas quem pagará o preço? Como sempre, os pequenos. Quem pagará o preço do Brasil? Dessa nossa falta de seriedade em algumas coisas. Não sou política, gente, mas penso. E agradeço que o meu termo nessa jornada na vida esteja terminando. E a minha crença antiga em reencarnação, eu peço que não seja verdadeira, porque voltar aqui não quero, não gostaria. Então, livros que nos fazem pensar, escritores que têm a coragem de dizer a verdade. Crianças são perigosas, sim. Existe um livro chamado Quando os Adams Saíram de Férias, que é um dos livros mais horrendos
que eu já li, onde crianças praticam atos de tortura que você diz, meu Deus. Quem não já leu O Senhor das Moscas? Entre outros livros que vêm mostrando, não estou dizendo nada contra crianças aqui, hein, gente? Eu estou falando sobre nos tornarmos crianções sem um pensamento lógico. Você abre uma rede social dessa e está ali uma criatura contando o que ela sofreu aquele dia. E aí, às vezes, por curiosidade ou até por masoquismo, a gente fica escutando. Ela foi simplesmente maltratada por uma pessoa que passou por ela na rua. E aquilo para ela foi um horror, como se ela fosse uma criança incapaz de se defender daquela agressão. Cada vez mais as redes sociais nos mostram as crianças que nós nos tornamos. Um casal fazendo atos libidinosos na praia é imediatamente filmado e a pessoa com maior cinismo coloca aquele vídeo e diz, imagine crianças vendo isso. Será que não se dá conta de que crianças estão nas redes sociais vendo? E que isso não é mais novidade nenhuma para ninguém. Mães criando casos horrorosos por causa da pirraça dos filhos. Os pais estão quase apanhando dos filhos. E nós nos tornamos crianças para aceitar isso e aquilo. Damos preferência a animais e não nos perguntamos por quê. Porque a convivência com os animais está mais fácil, bem mais fácil, do que a convivência com outro ser humano. Desculpem o desabafo dessa velha senhora. Senhora, não, senhorinha, né? Mas hoje me deu vontade de expandir para vocês e de deixar vocês alertas. Nem tudo se pode permitir a uma criança. Nem tudo os pais podem fazer contra uma criança. Isso é correto. Mas não é correto que, ao invés, as crianças possam tudo. Pensei muito e talvez, porque eu tenho amigos tão lindos, mas talvez, por exemplo, das redes da Meta, talvez eu saia. Mas vi lá o dono do TikTok, o dono da Apple, o dono da Amazon. E é assustador. É assustador. Então, queridos e queridas, desculpem se lhes tirei por algum momento o sossego. E por favor, eu não vim em busca de haters, porque outro dia me disseram, uma neta fez assim, vó, você tem haters? Eu disse, não, querida, até agora não. Ela fez, então você não fez sucesso ainda. Imagine você ter pessoas que lhe agridam. É sinônimo de sucesso. Então eu sou um tremendo fracasso, porque ainda bem, não tenho haters. E se com isso que estou falando aqui, colocando até no mesmo plano dois governos antagônicos,
Eu quero apenas mostrar que somos nós que podemos nos modificar e auxiliar o nosso entorno a despertar um pouquinho mais. E que são eles que nos auxiliam e muito nessa tarefa. Uma boa semana. Beijos.